A paz do Senhor, povo amado e abençoado do Senhor, uma boa tarde, bom dia, boa noite de salvação. Vou trazer uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Antes, já deixa seu like, já se inscreve, compartilha para que Jesus venha alcançar a vida de outras pessoas assim como alcançou a sua, como alcançou a minha. Abre os teus ouvidos e ouve o Senhor falar contigo nesse dia. Glória a Deus. Eu venho trazendo para nossa meditação a passagem no livro de Mateus capítulo 28, que diz assim: no fim do sábado, quando já apontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia, glória ao Senhor. Imagino eu, né? O espanto, a maravilha daquelas mulheres. Glória a Deus. Amados do Senhor, hoje, né, é Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. A Páscoa representa a ressurreição de Cristo nos dias atuais. A Páscoa representa a nossa liberdade do pecado. Representa que Jesus, ele doou a sua vida. Ele se entregou por amor de mim e por amor de você. Aleluia, glória a Deus. Existem pessoas, isso é muito comum nos dias atuais, que acham que a Páscoa é comemorada com ovos de chocolate e coelhos que põem ovos de chocolate. Que até hoje eu não consigo entender qual a lógica disso. Não sei nem como foi que surgiu isso. Eu sei que hoje em dia a comemoração das pessoas é assim. No dia da sexta-feira as pessoas não comem peixe, não comem carne, só comem peixe, né? Eu não ignoro quem faça, porque cada um com a sua consciência, né? Fazendo da sua parte. Também não vou dizer que é pecado ou que não é pecado, porque na palavra, eu não sei se na palavra fala sobre isso, porque ainda não estudei essa parte para saber, né? Eu não comemoro a sexta-feira santa que as pessoas falam, como as pessoas comemoram. O que eu vejo, né? A minha forma de reagir é um dia para se pensar, para se lembrar o que Jesus passou. Lembrar que há 3.000, acho que é 3.500 ou é 2.500 anos atrás, parece que é 2.500 anos, se eu não me engano. Se não for, me perdoe, eu vou olhar mais ou menos quanto tempo faz, assim, né? Nesse período, esses anos atrás, né, há mais de 1.000 anos, o Senhor Jesus estava saindo da cidade até o Gólgota, né, um monte chamado Caveira. E ele ia carregando a cruz, sendo chicoteado, sendo machucado. Eu não sei o que passava na sua mente, simplesmente obedecendo a ordem do Senhor, por amor a mim e a você. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Isso é o que eu me lembro e o que me faz pensar no dia da sexta-feira. As pessoas se reúnem e se alegram e bebem e se embriagam, mas as pessoas não sabem, muitos não sabem o que realmente aconteceu há 2.500 anos nessa mesma data, nesse dia, né? Que o Senhor Jesus estava sendo injustiçado.
Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele estava sendo machucado. Ele estava sendo maltratado por amor de mim e por amor de você. Ele morreu na cruz de Calvário, né? Na cruz do Calvário. Ele morreu no madeiro. E era naquela época a morte mais dolorosa, mais cruel. E ele morreu de cruz, em morte de cruz, por amor de mim e a você. No Antigo Testamento, a Páscoa, né, que foi recebida a ordem da parte de Deus através de Moisés e passou para o povo, que as pessoas se reunissem dentro do seu lar, sacrificassem um carneiro de 1 ano, imaculado, sem mancha, né, puro, e sacrificasse um carneiro, né, pegasse o seu sangue, ungisse o umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria, né, e mataria todos os primogênitos, e a casa qual tivesse o sangue do cordeiro, o anjo não entraria e não mataria. Aleluia, glória a Deus. Depois que isso aconteceu, Israel foi liberto da escravidão, né? Sendo assim, desencadeando ali aquela perseguição de Faraó, que acabou no Mar Vermelho, que o mar se abriu, Israel passou e ele morreu lá no Mar Vermelho. Aleluia, glória a Deus, né? Representava naqueles tempos a libertação de Israel, a libertação como é que se diz? Da escravidão. O povo de Deus estava sendo livre depois de 450, se eu não me engano, 450 anos de escravidão. Eles estavam sendo livres naquele dia, né? E a Páscoa simbolizava isso. Simbolizava proteção para o povo de Israel, tanto é que aquele que ungisse a sua casa com o sangue do cordeiro, do animal, o anjo da morte não passaria, né? O espírito da morte não chegaria naquele lar. E também a liberdade. E eles comemoravam comendo pães asmos, que é pão sem fermento, e ervas amargas. E sacrificavam um cordeiro. Nos dias atuais, esse cordeiro, né, há 2.500 anos, se não me engano, foi pendurado numa cruz. Foi Jesus, o Cordeiro de Deus. Um homem que nasceu, que veio ao mundo para trazer vida. E foi rejeitado. O qual nos remiu do pecado. O qual nos trouxe o direito de salvação, a oportunidade de ser salvo. Ao qual, quando deu a sua vida, rasgou o véu que nos separava de chegar na face do Senhor, de falar diretamente com Ele. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E desde o dia em que Adão cometeu o pecado, o homem se afastou de Deus completamente. Então, isso nos impedia de chegar até o Senhor. As pessoas falavam com Deus através dos sacerdotes. Deus enviava os seus servos, tanto os sacerdotes como os profetas, para falar com o seu povo. Porque Deus não falava diretamente com o seu povo, a não ser aquele escolhido do Senhor. Porque o Senhor é Deus e Ele faz da forma que Ele quer. A partir do momento em que Jesus morreu em morte de cruz, Ele deu a sua vida, Ele rasgou o véu que nos separava do Senhor. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, em 2 bandas. Então, nós tivemos, através de Jesus, livre acesso ao Senhor. Nós podemos chegar até Deus, nos dobrar, nos ajoelhar, nos humilhar e falar com Ele. Porque quando eu oro com essa intenção de estar frente a frente com o Senhor. E Jesus nos deu essa oportunidade. Através do seu sangue que foi derramado. E assim nos ungiu. E nos libertou do pecado através do seu sangue. O seu sangue que purifica, que nos livra da morte. Eu não estou falando da morte carnal. Porque o Senhor, quando Ele quer livrar, Ele livra também da morte carnal. Mas eu estou falando da morte do espírito. Da morte da alma.
que é a morte eterna, que é a condenação. É a segunda morte, que fala no livro de Apocalipse. Então Jesus, quando ele deu a sua vida, ele deu com esse propósito de nos dar salvação. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, como está escrito. Ele ressuscitou e subiu ao céu. E breve voltará para nos buscar. Então nós que venhamos viver, que nós que somos cristãos, servos do Senhor, e aqueles que ainda não servem ao Senhor também, mas que tenham a oportunidade de conhecer a verdade, porque a palavra do Senhor no livro de João fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está na palavra do Senhor. A verdade é que Jesus Cristo nos deu a vida. Aleluia, glória. Ele se sacrificou e ressuscitou para nos dar a vida. Então a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo. A Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado. O Senhor nos libertou através da sua vida, através do seu sangue puro derramado. Porque Jesus, ele sofreu em morte de cruz pelo meu e pelo teu pecado, mas ele não tinha pecado. Ele era santo, como até hoje é santo e puro. E mesmo assim ele se entregou. Ele não reclamou, ele foi como um cordeiro mudo. Assim como fala no livro de Isaías, ele foi como um cordeiro mudo e foi imolado, sacrificado. Ele foi o sacrifício daquele dia. Para hoje nós termos vida, para hoje nós termos a oportunidade, para hoje você está aí na sua casa comemorando a Páscoa com a sua família. Agora aprendam, que nós aprendamos a comemorar a Páscoa da forma correta, que é tendo em mente, aleluia, glória, o sacrifício de Jesus e a ressurreição. A esperança de uma nova vida, a esperança da salvação, aleluia, glória a Deus. Que nós venhamos ter isso em mente, porque é isso que simboliza a Páscoa, que significa. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na presença do Senhor. Abre os teus ouvidos, entende o que o Senhor Jesus quer falar contigo e seja liberto nessa tarde. Aleluia, glória ao nome do Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, por amor da minha e da tua vida. Glória ao Senhor.